Hoje nós vamos pensar, irmãos, sobre a maldade humana e a justiça de Deus. Um tema importante, um tema bem sério se falar, um tema que nós clamamos ao Senhor, para que Deus nos ilumine a mente, para que nós entendamos aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Então, eu quero convidar você, eu sei que você sentou, mas se você puder, em reverência à palavra de Deus. Nossa exposição hoje, ela começa no versículo 16 do capítulo 3 e vai até o capítulo 4, versículo de número 3. Aí, na semana que vem, nós continuamos do versículo 4 até o 16, que vamos falar sobre que não há como andar sozinho, não há como caminhar sozinho, que o texto de Salomão vai nos falar isso na semana que vem. Hoje, vamos pensar sobre um tema teológico, um tema importante, sobre a maldade humana e a justiça de Deus, e vamos pensar e refletir sobre essa questão. Então, quero convidar você a ler comigo. Eclesiastes 3,16 diz assim: Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça maldade ainda. Então diz comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e do pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Pode estar sentado nesse momento, irmãos, e ora ao Senhor, porque Salomão está num texto muito pessimista. Ele não está legal aqui quando ele escreveu. Ele está chateado com uma situação. O texto não nos diz qual, mas há algo incomodando o coração de Salomão. E eu quero convidar você a ler comigo depois, mais uma vez, durante a exposição, mas que você ore agora, em nome de Jesus, e peça ao Espírito Santo que ilumine a sua mente, para a glória de Deus. Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pela oportunidade que nós temos de orar mais uma vez. A oração é um privilégio que o Senhor nos concede, Pai, através da obra de Jesus, e nós queremos Te adorar e Te louvar nesse momento. Agora, Senhor, diante da Sua palavra que foi lida e será exposta, pedimos ao Senhor que o Senhor trate o nosso coração, o Senhor ilumine as nossas mentes, que nós entendamos, Senhor, a verdade do Evangelho, e que nós consigamos, Senhor, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor venha nos instruir. Sê conosco, Senhor, sê com as nossas vidas, perdoe os nossos pecados, nos esconda atrás da sua cruz, para que o seu nome seja louvado e engrandecido através da exposição, em nome de Jesus. Amém e amém. O problema da maldade humana, irmãos, não é uma novidade, nem para mim, nem para você. Eu e você, com toda certeza, em algum momento já vimos alguma maldade, ou já conhecemos alguma maldade, alguma situação muito ruim, perto de nós ou conosco mesmo. Milhares e milhares de anos isso tem acontecido. A diferença é que hoje nós temos mais acesso às notícias, então a gente consegue ter e mensurar melhor o tamanho da maldade do ser humano. Como o ser humano tem caminhado para uma podridão
máxima, como tem tratado as pessoas, como tem vivido de uma forma tão ruim. Nós hoje, por causa da questão dessa globalização, do acesso à informação com muito mais facilidade, nós podemos ver, por exemplo, terrorismos internacionais, a violência doméstica, grandes esquemas de corrupção, as tramóias financeiras de corporações, tráfico de drogas ao tráfico de crianças, um canto ao outro deste mundo, em todos os níveis da sociedade. O problema da maldade, da impiedade, da justiça é uma realidade, irmãos. Infelizmente, tem crescido, infelizmente, tem desenvolvido a cada dia, e você, com toda certeza, já foi acometido por alguma informação que te deixou triste. Eu tenho certeza que se você ligar o noticiário, se você ler alguma notícia, em algum momento vai te trazer tristeza profunda, algo que você leu, de você parar, pensar e refletir. Gente, isso é um absurdo. Será realmente que isso aconteceu? Gente, isso aqui não pode ser verdade. E de fato, irmãos, é verdade. A maldade humana tem crescido, a maldade humana tem desenvolvido, e as pessoas não têm tido noção de como o seu coração está inclinado à maldade. O coração humano é uma fábrica de produzir esse mal. Nós somos inclinados a isso constantemente. Se não for pelo freio do Espírito, não conseguiremos ter uma vida de bondade plena. Se não for pela ação do Espírito nos controlando, nos ajudando, nós vamos nos entregar e matar uns aos outros constantemente. Há maldade no nosso coração. Esse é o resultado da queda, é a depravação humana. O homem que constantemente anseia pelo mal. Infelizmente, irmãos, isso tem crescido. É o Senhor que pode nos parar e nos frear. Isso tem feito com que muitas pessoas, nessa maldade crescente, muitas pessoas não tenham acreditado mais nos relacionamentos e passam a viver agora em relacionamentos que não são, na verdade, o que a Escritura nos orienta. Isso tem feito que muitas pessoas desacreditem em relacionamentos e passam a viver com animais como os melhores amigos da sua vida. Hoje é a época, irmãos, do pet. Como as pessoas têm tratado os animais como pessoas. Gastam rios de dinheiro com festa de aniversário para o seu pet, mas não gastam R$ 15 para ajudar numa quentinha de uma pessoa que está com fome. E isso tem crescido por causa da maldade humana no sentido, a frase que tem distorcido essa verdade de viver em relacionamento com as pessoas. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo o meu cachorro. As pessoas têm vivido com essa verdade, irmãos, achado que isso é natural, uma realidade de corações inclinados ao pecado. Sinto te informar, mas é um sinal de um coração egoísta que está dentro de você. Se você não se importa com o seu próximo, se você não se dedica ao seu próximo, não se envolve com o seu próximo, mas faz tudo por um pet, tem algo errado no seu coração. Um exemplo claro disso é que nós precisamos entender que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, não o animal. É importante entendermos que o ser humano é a imagem e semelhança, como as Escrituras orientam, não o animal. Um exemplo claro dessa maldade que tem crescido, porque hoje as pessoas que dizem que amam o pet, mas não amam as pessoas, vêm argumentar que a maldade humana é tão grande que não tem como amar as pessoas. Alguém te amou acima de todas as coisas, mesmo você sendo quem você é. Por que nós não podemos amar uns aos outros? Um exemplo claro, para mim, foi um experimento social que realizaram, que demonstra com clareza como o ser humano tem caminhado por uma podridão gigante. Uma pessoa fez um abaixo-assinado contra o consumo de ovos silvestres, para não acabar com a existência de certas aves. A argumentação desse rapaz que fez esse experimento é que as pessoas estão consumindo muito esses ovos e as aves estão ficando extintas. Então, o abaixo-assinado é: assine aqui para que as aves sobrevivam, não sejam extintas. Todos os ativistas assinaram, concordaram com a causa e muitos perguntaram para essa pessoa: é verdade esse absurdo que estão acabando com as aves? Ele é verdade. E esse rapaz do experimento social diz: olha, é um absurdo, afinal, todas as vidas importam. Após assinarem esse
esse abaixo-assinado sobre os ovos, ele diz, olha, eu tenho um outro aqui, agora contra o aborto. E ele argumenta, como nós somos a favor da vida, você pode assinar esse também. Mas quando foi pelo aborto, todos que assinaram pelos ovos das araras disseram, não, pelo aborto eu não assino. Ele diz, mas é pela preservação da vida humana. Muitos ficaram com vergonha de dizer que não assinavam, afinal, você vai reconhecer que é um absurdo a atitude daquelas pessoas. E o rapaz continua, mas você assinou por um passarinho, você não vai assinar por uma criança, o animal é mais importante que o ser humano? A resposta para eles foram, para mim é. Perceba o egoísmo do coração humano. Perceba o egoísmo do coração humano inclinado ao pecado. Que ovos de araras são mais importantes que crianças. Que ovos de um animal, para não ficar extinto, eu vou assinar um abaixo-assinado, mas contra o aborto eu não posso assinar. As pessoas continuavam com o seu posicionamento, mas sabendo que era um absurdo aquilo, e tinham vergonha de dizer. Mas disseram, para mim, os ovos da arara X é mais importante que as crianças. Os animais não são mais importantes que as pessoas. A falta de amor pelas pessoas demonstra uma maldade que está no coração humano. Ou afinal, essas pessoas que assinaram pelos ovos ali, a ideia delas é que elas são superiores, seres evoluídos, seres que se importam com coisas tão importantes e não conseguem entender a maldade que está no seu coração. E nós, muitas vezes, estamos falando, é um absurdo. Como que eles não assinaram pelo aborto? Sim, é um absurdo. Mas nós precisamos entender que há maldade no nosso coração também. Quantas vezes você pensou algo contra uma pessoa? Quantas vezes você desejou a morte de alguém? Quantas vezes você se irou a tal ponto de dizer, se aquela pessoa morrer, vai ser um alívio para mim? A maldade também está em nosso coração, não em níveis que eu mencionei anteriormente, mas em níveis do nosso dia a dia. E diante disso, esse texto irá nos ajudar a entender que a maldade é uma realidade, mas que há esperança ainda para mim e para você. Que a maldade, infelizmente, de forma inevitável, domina o nosso coração se nós não tivermos um relacionamento com o Senhor. E Salomão, então, nos ajudará a entender isso para a glória de Deus. O contexto desse texto aqui, Salomão falou sobre a satisfação do coração humano, onde todo ser humano, em algum momento, já percebeu que neste mundo não encontrará satisfação para sua alma. Não há nada nesse mundo que pode satisfazer plenamente os nossos corações. Com isso, então, vivemos uma vida frustrada e inquieta, e o nosso coração começa a ser inclinado mais à maldade. Já que eu estou frustrado, eu me torno uma pessoa mais irritadiça. Se eu sou mais irritadiço, eu começo a pensar e desejar coisas piores. Esse é o contexto, meus irmãos, do texto. Agora ele diz, essa frustração vem de um coração inclinado ao pecado. A queda fez isso comigo e com você. Então eu quero convidar você a permanecer com o seu texto aberto, porque nós vamos retornar para o texto constantemente. Diz no versículo 16, vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Nesse mundo, irmãos, Salomão diz, eu também reparei o seguinte, no lugar onde deviam estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é muita maldade. Salomão está em choque diante de algum acontecimento. Nós não sabemos qual é, o texto não nos diz, o contexto não vai nos dizer, e os historiadores não argumentam, porque não há como dizer o que passava no coração de Salomão. Mas a ideia é que Salomão está em choque, pois de onde deveria emanar justiça, está sendo produzido impiedade. Os responsáveis pelas leis estão caminhando para a destruição da nação. Um mundo caído e inclinado ao pecado é um mundo que anda em trevas cada dia mais e mais. E Salomão está estarrecido com essa questão. Salomão tenta contemplar alguma esperança neste mundo, mas ao invés de encontrar algo aqui,
Ele só percebe que a queda do homem só leva o homem à maldade. Salomão começa a olhar a situação e diz: olha, a maldade do ser humano só aumenta. A situação só fica pior. A cada dia que a gente vai caminhando, que a gente vai vivendo, a situação não melhora. Que maldade é essa que tem acontecido? Que dificuldade é essa que as pessoas têm de ser boas umas com as outras? Por que há tanta vingança? Por que há tanta desordem? Por que isso só cresce? É Salomão argumentando, irmãos, e dizendo isso. Na época em que Salomão escreveu, já era difícil. E nesse mundo globalizado, como eu mencionei na introdução, em que nós vivemos, nós podemos perceber mais nitidamente como o ser humano tem caminhado. Lembre-se aí de alguns acontecimentos, de pessoas que entraram em escolas, acabaram, ceifaram a vida de crianças. Lembre-se aí de reportagens de uma pessoa matando a outra por causa de R$10. Lembre-se aí de pessoas que fecharam umas outras na rua com carro e saíram e atiraram umas nas outras. Lembre-se aí de pessoas que têm roubado, manipulado, tirado recursos de pessoas que necessitam para que possam ter dinheiro para viajar. O nosso mundo é um mundo caído, como a maldade tem florescido nos corações, como as más intenções têm prejudicado as pessoas, como nós, irmãos, se não formos dominados pelo Espírito, agimos a cada dia pior, como nós vivemos assim. Que maldade é essa? Tem gerado, produzido algo no nosso coração, e Salomão argumenta sobre isso. Ele traz essa informação de novo, lá no capítulo 4, versículo 1. Eu vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Eu vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Eu vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Salomão olha sem esperança nenhuma neste mundo. Olha que situação difícil. Como o ser humano é mau. Como o ser humano tem prazer em fazer algo contra o outro. Como o ser humano é perverso. É só olhar, irmãos, para as pessoas que julgam a nossa nação. Como nós estamos entregues à sua vontade. É algo desesperador que tem dominado os nossos corações. Quando olhamos para os noticiários, como nós ficamos mal, irmãos. Quando nós olhamos para as notícias, eu sempre falo sobre isso. Se você vai ver aí um programa, sei lá, de notícias, você vai perceber que 90% das notícias são tragédia. 10% vai falar de futebol. Eu ia brincar com o Vasco, mas eu preferi ficar quieto. Como tem sido difícil, irmãos. Como tem sido difícil. Como as nossas TVs sangram com as notícias. Como os nossos olhos sangram a ler os noticiários. Quando olhamos para os noticiários, nos faz mal. Quando lemos e ouvimos notícias, parece que não há fim para a maldade humana. Tem notícias que são assustadoras. E nós paramos e refletimos: meu Deus, Senhor, o que está acontecendo com este mundo? Eu li uma reportagem, melhor dizendo assim, sobre a música do Legião Urbana, que fala que país é esse. E por que o autor escreveu a notícia? Ele escreveu a canção, perdão. Segundo a história da canção, eu não lembro o ano exato, irmãos, então não vou dizer aqui. Mas quando o autor escreveu a canção, que país é esse? Ele tinha a esperança de que o país iria melhorar. Então ele escreveu e ele só lançou a música 9 anos depois, porque ele viu, não vai melhorar. Ele escreveu, o Renato Russo escreveu essa canção dizendo: olha, eu escrevi aqui, mas eu tenho certeza que as coisas vão melhorar, então essa canção aqui vai cair de descrédito, então eu vou rasgar ela. Não vou guardar ela aqui. Um dia, quem sabe. Passaram-se 9 anos. E ele leu a canção e falou assim: meu Deus, que país é esse que não melhora? E a pergunta que a gente vai fazer aqui agora: que mundo é esse que não melhora?
O que está acontecendo com as pessoas? Pessoas, irmãos, que têm vivido constantemente inclinadas às suas vontades, uma covardia crescente no nosso país, na nossa sociedade. Salomão diz, irmãos, algo muito sério aqui nos capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Ele fala algo muito sério, como as pessoas têm chorado, como as pessoas não têm sido consoladas. Ele está preocupado com as pessoas que não têm recebido nenhuma ajuda e auxílio. Como as pessoas estão sofrendo constantemente, como temos visto pessoas desesperadas neste mundo e elas não encontram nenhum refrigério neste mundo, nada neste mundo, como os opressores não são punidos, como os oprimidos não têm assistência. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Este é o mundo, o reflexo do pecado, este é o reflexo da queda. Ninguém se importa uns com os outros. Se importam mais, irmãos, consigo mesmo e com seus animais do que com os outros. Um mundo onde a queda está cada dia mais influenciando, a depravação humana tem avançado. As pessoas têm sofrido, as pessoas têm chorado, as pessoas têm padecido e nada tem mudado. O texto no hebraico fala, no versículo aqui em destaque, que a mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. O versículo no hebraico diz que há um poder na mão dos opressores e nada neste mundo irá saciar os oprimidos, porque os opressores têm um poder de fazer o que bem entendem. Que país é esse? Que mundo é esse que nós vivemos? Que queda é essa que tem avançado? E Salomão, numa sua grande perspectiva aqui, começa a falar, meu Deus, é muito mais feliz aquele que já morreu. Versículo 2 do capítulo 4. É muito mais feliz aquele que já morreu, porque não vê essa situação. E ele diz, ainda mais feliz é aquele que nem nasceu, para que não experimente essa maldade deste mundo. E olha, irmãos, que segundo os historiadores, esse texto foi escrito pelo menos há 3.000 anos atrás. Meu Deus, por que Salomão está tão pessimista nessa fala? Por que essa tristeza dominou o seu coração? Perceba como está o coração do autor, perceba como está o nosso coração. Quantos de nós nessa noite estamos assim? Quantos de nós nessa noite estamos desacreditados? Quantos de nós nessa noite estamos tristes? Quantos de nós nessa noite estamos frios, preocupados? E quando eu digo frio, irmãos, eu digo algo muito sério, porque as notícias do passado que nos deixavam assustados, hoje passa a ser natural. E morreu fulano ali de um tiro. Normal. Fulano fez uma maldade um com o outro ali. Natural. Nós vamos absorvendo essa maldade no nosso coração e vamos vivendo como se isso fosse natural. E não pode ser natural, irmãos. Isso não pode dominar o nosso coração dessa forma. Quantos de nós estamos vivendo assim? Quantos de nós estamos desesperados? Mas será que há esperança? Será que nós podemos ter alguma esperança? Temos, mas Salomão continua a falar, olha, tem coisas ainda que precisam ser analisadas. Olha o versículo 18. Disse ainda comigo, Deus permite isso, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como animais. Deus permite que essas coisas aconteçam para que as pessoas entendam que são animais inclinados ao mal. Meu Deus, que palavra é essa? Deus está fazendo isso, irmãos. Aí, cheguei à conclusão de que Deus está pondo as pessoas à prova para que elas vejam que não são melhores do que os animais. A palavra prove aqui, no versículo 18, ela no hebraico significa purificar, selecionar, limpar, tornar claro. Então Deus permite que os homens passem por certas coisas para tornar claro no seu entendimento como somos semelhantes aos animais irracionais. Como os nossos instintos são muitas vezes como um animal selvagem. Como os nossos instintos muitas vezes são assim. Pastor, mas isso não é real. Quando você vai lá para as bem-aventuranças, e Jesus diz que bem-aventurado é aquele manso, a mansidão ali no grego, Jesus aponta sobre, irmãos,
aquele que controla o animal selvagem dentro de você. Há em nós uma fúria maldosa. Há em nós isso. Há em nós constantemente. Então, nos próximos 3 versículos, vão explicar o versículo 18. Versículo 19 diz: porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. Animal e ser humano morrem, sofrem, passam necessidades. No final, todos vão para o mesmo lugar, para a terra. Por que Salomão, então, está argumentando sobre os animais? Porque que no meio dessa história, que parece ser confusa aqui, da maldade, Salomão inclui aqui os animais. Simples, porque só os homens conseguem refletir sobre a eternidade. Os animais não. Olha o contexto, versículo 11 do capítulo 3. Tudo fez Deus formoso ao seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração humano. Só o homem consegue refletir sobre o porvir. Só o homem consegue refletir sobre a situação. Então, quando Salomão compara o homem com o animal, Salomão está dizendo: vocês estão vivendo como animais irracionais, que não têm esperança do futuro. Vocês estão vivendo com uma maldade tão avassaladora que vocês não estão entendendo que há uma vida após. Vocês não estão entendendo que a maldade que vocês estão praticando é algo que vai contra a vontade de Deus e vai levar vocês à perdição eterna. Vocês não estão entendendo, os animais vivem assim, os animais se matam, os animais, eles fazem o que eles querem uns com os outros, porque eles não têm consciência da eternidade. Seres humanos têm. Por que então não se preocupam com isso? Por que então não olham para a situação? Por que as suas mentes não são dominadas por essa verdade? Por que a gente não consegue entender que o que nós praticamos neste mundo, nós seremos julgados por ele? Por que nós não entendemos isso? Então, quando Salomão compara, irmãos, com os animais, segundo os comentaristas, Salomão está então tratando sobre algo palpável. O ser humano, Deus colocou em você a centelha da eternidade. Você precisa viver entendendo que tudo que você faz aqui, você vai ter uma resposta eterna. E o que você tem praticado? Como você tem vivido? Que maldade é essa que tem crescido constantemente? Que falta de interesse é esse pelo próximo? Que falta de interesse é esse pela pessoa ao seu lado? Que falta de interesse é essa de olhar para o necessitado e não se importar? De ver alguém com frio e não levar um cobertor? De ver alguém com fome e não dar um alimento, de ver alguém necessitado e não se importar? Que maldade é essa? Que frieza é essa que não mais modifica você? Por que você está assim? Por que nós vivemos assim? E a frieza, irmãos, espiritual, essa maldade que tem crescido no nosso coração tem feito com que eu e você caminhemos sem nos importar uns com os outros. É por isso que Salomão compara: da mesma forma que o animal morre e vai ao pó, o ser humano também morre e vai ao pó. Salomão está nos chamando, irmãos, de animais irracionais, que a maldade domina, que o coração se inclina. Como é que alguém pode ter certeza, no versículo 22, 21 e 22 eu vou falar sobre isso, 21, como que alguém pode ter certeza de que a alma do ser humano vai para cima e dos animais para baixo? O que Salomão está dizendo? Por que você acha que você é superior? Por que você acha que as suas atitudes te levarão para a eternidade? Por que você acha que as suas atitudes levarão você a experimentar das bênçãos de Deus? A ideia é demonstrar que nem todos os homens conhecerão a eternidade em Deus. Precisam levar isso a sério, de que o caminho natural do ser humano não é o céu. O céu é um caminho trilhado não por mérito nosso, mas por mérito de Jesus. Então, quando Salomão trata sobre isso, o mérito do homem leva ele para a condenação eterna. E é o que Salomão está destacando com muita clareza. Ele está falando aqui da maldade humana, e o nosso coração, a nossa maldade, nos leva, irmãos, para longe do Senhor. Por que o texto fala sobre isso? Por que o texto está tratando sobre isso? Porque o texto está nos ensinando de que eu e você nunca chegaremos à eternidade pelo mérito nosso. O texto está dizendo que nós somos tão maus e está demonstrando para mim e para você que há no nosso coração maldade, e se há pecado, o pecado não pode entrar no céu. Salomão está dizendo para mim e para você: é impossível do ser humano chegar a experimentar das bênçãos eternas em Cristo Jesus.
É impossível do ser humano chegar lá. Ninguém consegue direcionar a sua vida pela sua própria força, muito menos voltar da morte para experimentar algo. Esse ensinamento de Salomão nos ensina sobre a soberania de Deus em relação à salvação, demonstrando a soberania de Deus diante da fraqueza humana. Eu e você, nós não podemos chegar à eternidade se não for pela ação de Deus. Então ele está dizendo, a maldade cresce. Eu e você somos maus. Eu e você não temos mérito nenhum. Eu e você não chegaremos a lugar nenhum. Eu e você somos indignos de salvação. Eu e você somos indignos de algo. Há esperança para nós? Pelos nossos próprios méritos? Nunca. Há como eu e você vencermos a maldade do nosso coração? Pela força nossa? Nunca. Há como eu e você um dia olharmos para o Senhor e dizer, eu fiz algo por merecer? A resposta é, nunca. Ser humano é mau, nós somos maus. Ser humano é pecador, nós somos pecadores. O ser humano não olha para o outro, nós não olhamos para o outro. O ser humano é um animal irracional, nós muitas vezes agimos de forma irracional. O ser humano ama mais o animal do que o próximo. Nós fazemos isso constantemente. Diante disso, Salomão, nesse ato pessimista, ele tem uma luz de esperança. E a luz está no versículo de número 17, irmãos. Então, Salomão, depois de constatar tudo, disse com ele, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Diante disso, Salomão aprende a olhar para o Senhor, porque neste mundo o mal reina. Neste mundo o pecado reina. Mas há uma esperança diante deste mundo caído. Esse é o fundamento que precisamos nos apegar a cada dia. Deus julgará. A certeza que Deus julgará todas as coisas é a certeza que vai motivar o meu e o seu coração a ter esperança. A certeza que Deus não perdeu o controle diante da maldade humana é o que nos dá esperança. A certeza que o mal pode ser vencido não por nós, mas por Deus é que nos dá esperança. Infelizmente, a maldade humana cresce e as pessoas mais intencionadas ou com uma má compreensão do Evangelho afirmam que Deus não é bom, porque Ele permite que o mal cresça. Mas eles esquecem que o próprio Deus, em seus decretos, afirmou que o pecado tem que ser pago, que o pecador é digno de morte, logo o pecador tem que morrer. E olhando para o plano eterno de Deus, nós vamos entender que em Cristo Ele resolveu o problema da humanidade, onde Cristo sofreu a punição das pessoas más, onde Cristo sofreu a punição dos pecadores, onde Cristo sofreu a nossa punição. O juízo sobre o pecado Jesus tomou para si, nos substituindo. Logo, a maldade humana tem um fim, sim, e esse fim é na obra de Jesus Cristo. A maldade humana tem um fim, sim, e esse fim é somente em Jesus. O homem não pode por si só vencer a maldade. O homem por si só não pode auto-melhorar. O homem por si só não pode fazer algo. A obra final e redentiva em Jesus. O mundo só pode ser melhor se tiver um encontro com Jesus. O mundo só poderá ser bom se tiver um encontro com Jesus. As pessoas só terão o seu coração menos inclinado ao pecado quando tiverem um encontro real com Jesus. Na capacidade do ser humano de mudar por conta própria, o mal só vai prevalecer. É por isso que a maldade, irmãos, tem aumentado a cada dia. É por isso que o mal tem avançado a cada dia. É por isso que o desamor tem crescido. É por isso que a falta de interesse com o próximo tem avançado. Por quê? Porque as pessoas têm aprendido de que elas podem se autoajudar.
Elas têm aprendido que elas podem fazer algo neste mundo, que elas podem se tornar pessoas melhores por si próprio. Mas o texto diz que não. Deus julgará o justo e o perverso. A ação é de Deus, a obra é dele, é ele quem faz, é ele quem pode mudar a história do ser humano. O mal só vai retroceder quando o evangelho avançar. O mal só vai diminuir quando o evangelho progredir. E quem são os responsáveis por anunciar essa verdade? Nós. Quem são os responsáveis por anunciar esta bondade do evangelho? Nós. É amando as pessoas, é cuidando das pessoas, é se preocupando com as pessoas, é amando o próximo. Somente olhando para Deus que entendemos a questão da justiça aplacada, porque Ele resolveu o nosso maior problema. Então, muitos hoje estão dizendo: olha como a maldade do mundo cresce, olha como o tempo de injustiça tem crescido, olha como as pessoas têm sofrido, dizendo as falas de Salomão, olha como as pessoas não têm tido consolo, olha como as pessoas têm chorado, ninguém tem enxugado as lágrimas, olha como as pessoas estão desesperadas, olha como as pessoas não têm esperança. Claro que elas não vão ter esperança, porque a esperança dessas pessoas está neste mundo caído. A esperança dessas pessoas está pautada nos pecadores deste mundo. A esperança das pessoas estão pautadas na mudança que elas podem autopromover. Isso não é uma verdade bíblica. Essa não é uma verdade das Escrituras. A maldade humana tem um fim, e esse fim é no Evangelho de Deus. A maldade humana só retrocederá quando o Evangelho avançar. Então, irmãos, é aí que nós precisamos entender algo importante. Eu quero convidar você para concluir esse sermão, se colocar de pé nesse momento. A falta de amor pelas pessoas, ela demonstra a maldade do coração humano. Irmãos, se a gente não se importa com as pessoas, o nosso coração está inclinado à maldade. É bíblico, irmãos. É bíblico. O interesse por animais, ao invés de se interessar pela causa de um ser humano, não demonstra que você é uma pessoa de amor e elevada. Demonstra que você é uma pessoa sem amor pela imagem e semelhança de Deus. Uma pessoa que o mal tem crescido no coração. Eu não estou aqui afirmando que você não pode amar o seu cachorro, o seu gato, que você vai levar agora para doação. Não, não é isso. Estou dizendo que você pode cuidar do seu animal de estimação, mas o amor por ele não pode sobrepor o amor pela sua família. Não pode sobrepor o amor pelo próximo. Não se importar com o próximo é declarar que nós temos um coração entregue à maldade. Isso demonstra nossas falhas e a necessidade do Senhor. Sem Ele, sem o Senhor, nós desejamos e pensamos assim constantemente. Precisamos de um encontro real com o Senhor para direcionar o nosso coração ruim para a justiça dEle, para que Ele transforme o nosso coração de pedra em um coração de carne. Só o Senhor pode nos ajudar a vencer a maldade dos nossos corações. Se há algo no seu coração, se há um desejo do seu coração por alguém mal, por alguém, se você tem uma raiva, se você tem um ódio, se você tem uma inquietação, se você tem algo ruim contra uma pessoa, não é você se autoconhecendo que você vai vencer isso. É você conhecendo a verdade do Evangelho. É o Evangelho que nos ensina que nós fomos amados mesmo sendo pecadores. O Evangelho nos ensina em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O texto de Romanos 5:8 diz muita clareza, usando a palavra ainda.
Deus não esperou que eu e você nos tornássemos pessoas boas para nos salvar, porque nós nunca nos tornaríamos pessoas boas. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se nós fomos alcançados por graça, sendo ainda pecadores, por que eu e você não podemos amar uns aos outros? Por que eu e você não podemos avançar em cuidado uns com os outros? Por que eu e você não temos um coração diferente? Diante disso, irmãos, a verdade, uma outra verdade que o texto nos ensina é: Deus continua sendo soberano, mesmo quando o homem continua sendo mau. Por mais que falte justiça neste mundo, e a justiça dos homens possa falhar, a justiça de Deus não falhará, pois Ele trará todos ao julgamento no tempo certo. Um dia Deus trará os novos céus e a nova terra, onde a justiça perfeita habitará. Enquanto esse dia não vem, nós devemos viver de maneira justa e santa e piedosa, no temor do Senhor, à luz da esperança eterna de Cristo Jesus, vivendo uma vida que glorifique a Ele a cada dia, anunciando a cada dia a verdade do Evangelho. Não é porque o mundo está mal que Deus perdeu o controle. Não. O mundo precisa da verdade do Senhor, que é o Evangelho. Deus, soberanamente, já resolveu o problema do mundo em Cristo. E nós precisamos anunciar Cristo. Nós precisamos anunciar a verdade em Cristo. Então, o falso evangelho diz o quê? Você pode melhorar por conta própria. Um falso evangelho diz o quê? Se você se autoconhecer, você pode fazer a diferença nesse mundo. O falso evangelho diz o quê? Não, você pode, porque você é o centro e você vai fazer a mudança. O que o evangelho diz? Você é um pecador. O que o evangelho anuncia? Você não tem condição. O que o evangelho anuncia? Que você e eu, nós não conseguimos chegar até Deus. Mas qual é a boa notícia do evangelho? A graça do Senhor mudou a nossa história. A graça do Senhor tirou a maldade do nosso coração. A graça do Senhor nos fez amar aqueles que nos odeiam. A graça do Senhor transformou o nosso ser. A graça do Senhor fez retroceder a maldade e avançar a bondade. É a graça do Senhor. Só o Senhor pode enxugar, irmãos, as lágrimas diante desse mundo caído. Só o Senhor pode fazer a vida ser diferente diante das lutas. Só o Senhor pode dar esperança em meio ao tumulto deste mundo perdido. Precisamos olhar para o Senhor. Só Ele é capaz de mudar nossas vidas e nos ajudar a viver uma vida de paz, mesmo em meio à luta. Uma vida de amor, mesmo em meio à maldade. Uma vida de segurança, mesmo em meio às incertezas. Só o Senhor pode, então precisamos de um relacionamento com Ele. Precisamos. Quantas inquietações estão no seu coração? Quantas frustrações estão no seu coração? Quantas incertezas estão no seu coração? Quanta raiva, ira está no seu coração? A resposta é: o Evangelho precisa avançar para que isso possa retroceder. É o Evangelho que você precisa buscar. É a verdade do Evangelho que você precisa buscar. A justiça de Deus, irmão, já foi estabelecida pelo sangue do Cordeiro. O acesso já foi aberto pelo sangue. E a gente precisa nos achegar ao Senhor. Ainda há tempo de ter uma vida diferente. Ainda há tempo de ter um coração transformado. Cristo já realizou essa obra por nós. Creia nele e tenha uma vida diferente. Creia no Senhor. Busque o Senhor. Transborde do Senhor. Transborde nesse conhecimento de Deus. Que esse conhecimento do Senhor, como está lá em Colossenses 1:9, transborde, que faça a diferença na sua vida, que você possa encher a ponto de transbordar e influenciar a sociedade, influenciar com a mensagem do Evangelho, influenciar com a bondade de Deus. Deus continua sendo bom, só que as pessoas não conhecem a verdade do Evangelho, e elas vão conhecer, irmãos,
através de nós. Que tipo de evangelho você está anunciando para este mundo caído? Que tipo de evangelho você está anunciando para esse mundo mau?